As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje no quadro Qualidade de Vida, quem fala é o médico, o filósofo hoje fala o filósofo Lúcio Pachter, que dá suas dicas toda semana aqui na Som Maior Premium, sempre nas quintas-feiras. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Delor. Prazer ouvi-lo, fique à vontade. Obrigado. O nosso assunto de hoje, Delor, é sobre um trabalho que eu fiz recentemente com vários colegas pelo Brasil em torno da fé. Eu tenho muitos alunos que são padres, freiras pelo Brasil, alguns pastores, e eles pediram uma oficina em torno do tema, sobre como ela aparece no consultório, como a gente trabalha com isso na atividade clínica. Olha, isso é um assunto muito polêmico, sobretudo numa época em que há tanto pensamento mágico, tantos livros de autoajuda, tantas coisas. Só na sala de aula em que eu comecei a trabalhar isso, eu perguntei qual era a orientação religiosa dos meus alunos. Uns são espiritualistas, outros são católicos, outros são evangélicos, outros são budistas, outros não acreditam em coisa alguma, há de tudo um pouco. E transitar num assunto como a fé é complicado. Olha, eu comecei a citar para eles alguns autores, como Agostinho. O Agostinho acreditava que a fé precisa de compreensão, que sem a compreensão fica muito complicado a pessoa exercitar a fé dela. Mas outros filósofos, como Martin Buber, já pensavam que a fé é muito mais uma questão de diálogo, um diálogo que a pessoa tem com Deus. Emerson, um dos maiores filósofos norte-americanos, pensava que a fé está muito ligada ao pensamento. Aquilo que uma pessoa acredita, aquilo que uma pessoa pensa, é aquilo que de fato vai se efetivar. E veja, e isso é só o começo de uma conversa, porque são dezenas de filósofos e cada um pensando de um jeito. No consultório, quando eu atendo pessoas que trazem determinadas questões relacionadas à fé, uma das primeiras coisas que chama atenção é como é que elas começaram a acreditar em algo. Qual foi o critério que elas usaram para escolher em que acreditar? Foi por uma necessidade de momento? Há pessoas que às vezes elas acreditam em algo que vai promover um salvamento naquele instante da vida delas, mas que vai comprometer muitas coisas dali para frente. Por exemplo, a pessoa tem a fé na economia de mercado. Ela acha que se ela tiver dinheiro, ela vai resolver as coisas na vida dela, as coisas vão ficar bem e tudo mais. Se ela consegue isso, quem diz que vão ficar melhores as coisas? Sabe, às vezes ela vai ter até saudade do tempo em que ela não tinha nada, porque não sabe como lidar direito com essas coisas. Não é raro também que uma pessoa que tem forte propensão religiosa acabe acreditando às vezes em coisas que não têm absolutamente nada a ver com elas. Sabe, elas acabam entrando assim. Elas, com o tempo, acabam até sentindo isso e colocam na clínica depois que algo está muito errado com elas, que elas não estão se sentindo bem e não sabem que aquilo em que elas estão acreditando tem muito pouco, de fato, a ver com o que vai na essência delas. Outro ponto importante é que eu vou resumir por questão de tempo, né, Adelor? Porque é muito extenso esse assunto, depois a gente pode retornar a ele em outra ocasião, sobre as relações, sabe? As relações que a pessoa tem com aquilo que ela acredita. É interessante como algumas pessoas se relacionam com a fé delas como se fosse uma loja. Então elas acham que os caprichos e os desejos que elas têm devem ser imediatamente atendidos. Senão elas ficam desmotivadas, elas já não conseguem acreditar em mais nada. É uma fé assim caprichosa, é infantil às vezes. Outros têm uma forte relação de cobrança, expectativas, hostilidades, exigem um atendimento. Há pessoas também que têm uma grande serenidade, elas tratam aquilo que elas acreditam com acolhimento, com generosidade, esperam um tempo para que as coisas aconteçam. Olha, isso é como a gente conversar com alguém. Tem pessoas que quando conversam parece que estão brigando, né? Não é uma conversa, é uma briga. Outras pessoas
conversam de uma maneira carinhosa, a gente fica, puxa, que bom conversar com essa pessoa, né? Assim é a relação também de muitos com a própria fé. Muito se passa pela maneira como é conversado. E por último, encerrando hoje nosso comentário, os paradoxos, as contradições. Isso é um capítulo delicado sobre esse assunto, porque muitas pessoas não sabem que aquilo que elas pedem, mediante a fé delas, é uma contradição, é um paradoxo. No momento difícil, é possível, orientações dúbias podem acontecer. Como, por exemplo, a pessoa quer resolver uma situação familiar, mas lá no fundo, no mais íntimo dela, ela sabe que não é por aí, que a coisa tem que se detonar, tem que se deteriorar, porque não há outro caminho. E aí ela fica nessa coisa contraditória. E há aspectos como pedir algo que no fundo não vai beneficiar a pessoa. Se você perguntar às vezes para uma pessoa que se utiliza de álcool o que ela precisa para melhorar, para ficar bem com ela, ela pode te dizer que mais álcool vai ajudar. E provavelmente não vai ser por aí, ela vai afundar cada vez mais. Infelizmente, essas questões, às vezes, quando a pessoa está numa urgência, não são vistas, somente depois. Nós continuamos conversando sobre esse assunto porque há outras questões importantes, mas por questão de tempo, fica para outra semana. Um abraço a você, Adelor, aos nossos ouvintes e até quinta-feira. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão, que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração.